Fala galera, beleza? Eu me chamo Marcos Vitor, sou estudante de Economia da Universidade Federal do Ceará e esse é o canal Foco no Longo Prazo. Hoje eu vou vos mostrar as principais características que você deve observar em cada setor da economia quando você for fazer a sua análise fundamentalista. Para isso, eu vou utilizar esse livro, Avaliando Empresas Investindo em Ações. Dentre outras coisas, ele aborda em um capítulo essas características que eu vou vos dizer agora. O primeiro setor é o setor imobiliário. No Brasil, há um grande déficit na quantidade de imóveis, ou seja, há uma grande capacidade de crescimento e um grande potencial de exploração. Esse setor é fomentado por dois fatores principais: o nível de atividade econômica no país e o volume disponível de financiamento para o setor. Há várias formas de se financiar esse setor, seja através de títulos de renda fixa, como certificados de recebíveis imobiliários, letras de crédito imobiliário, mas também a boa e velha poupança, onde os recursos captados pelos bancos na caderneta de poupança só pode ser usado para financiamento do setor imobiliário. Logo, o nível de poupança de um país deve ser compatível com o nível de financiamento do setor imobiliário. Os resultados das empresas desse setor são influenciados pelo fluxo de caixa, oriundos da venda de unidades produzidas e pela projeção do número de vendas. Esses fatores são muito importantes, principalmente quando há incerteza diante do cenário macroeconômico, seja em relação à taxa de juros, inflação, crescimento do PIB. Algumas empresas desse setor são mais imunes do que outras diante dessas incertezas. Isso acontece porque essas empresas focam mais na classe média, onde há o maior déficit de habitações construídas. Sob o ponto de vista do risco, um fator importante a se considerar é a pulverização dos terrenos em que a empresa trabalha, se é em uma só região ou em mais de uma região, porque isso influencia diretamente no risco da empresa. Outra coisa é que, por se tratar de uma empresa com foco em projetos de longo prazo, analisar o histórico da empresa é muito importante. O setor imobiliário é um setor responsável pelo aquecimento de outros setores da economia, porque ele é consumidor de mão de obra, de produtos, etc. Então, quando você for analisar outros setores, você pode também analisar o nível de atividade econômica no setor imobiliário. O segundo setor é o setor de transporte aéreo. É um setor de grande risco, então apresenta uma alta volatilidade e uma alta sensibilidade a fatores externos. Pelo lado da demanda, ele é sensível a crises e acidentes, como que aconteceu no Brasil em 2006 e 2007. As pessoas vão se sentir mais inseguras para viajar. Outro fator é o preço do petróleo, porque é o principal componente dos custos de uma empresa nesse setor. Nesse setor é mais fácil eu repassar o aumento dos meus custos para viagens internacionais do que para as viagens regionais. Então, isso vai beneficiar aquelas empresas que têm maior presença em viagens internacionais do que aquelas que têm um foco somente regional. Agora, eu quero falar três fatores para você analisar quando estiver estudando esse setor. Primeiro, é o nível de tráfego aéreo, divulgado pela ANAC, que é a Agência Nacional de Aviação Civil. Outro fator que você pode considerar é a taxa de ocupação dos voos. Quanto melhor a gestão e quanto mais eficiente ela for, maior será a taxa de ocupação em cada voo. E o terceiro fator é o número de horas no chão, sem estar voando. Esse fator é importante porque também vai medir a eficiência da empresa. Esses dois fatores, de ocupação das aeronaves e de horas em solo, vão influenciar na sua análise, porque quanto maior for o número de horas em solo e quanto menor for a taxa de ocupação,
maior vai ser o peso dos custos fixos no balanço da empresa. Para finalizar esse setor, não podemos esquecer o risco regulatório, porque é um setor fortemente regulado. Ele é fortemente influenciado ou pelo nível de atividade econômica ou pela renda, porque quanto maior a renda, obviamente, vai haver um maior número de viagens. O terceiro setor é o setor de renda imobiliária. O foco dele são empresas que alugam salas comerciais ou espaços em shopping centers. Esse setor também é influenciado por fatores macroeconômicos. Uma inflação não vai, se for pontual, não vai influenciar tão negativamente, porque o valor do aluguel é ajustado pela inflação, o índice IGPM. Só que num período de aperto econômico, a renda disponível das pessoas vai diminuir, o nível de atividade da economia vai diminuir, então pode haver uma menor demanda pelas vagas e pelos pontos comerciais dessas empresas. Quando você for estudar esse setor, considerar a parte da diversificação. A empresa tem vários imóveis em várias áreas para vários tipos de inquilino e isso vai, sem dúvida, minimizar o seu risco. O nosso quarto setor é o setor de transporte e logística. Nesse setor atuam empresas de logística, transporte rodoviário, ferroviário e marítimo. É considerado por alguns um setor bem perene, porque há grandes players com baixo risco e com também moderada capacidade de aumento de lucratividade. O nível de demanda é um dos principais fatores que afetam a receita. Como em todos os outros setores, o nível de atividade econômica vai influenciar muito no desempenho das empresas. Os investimentos governamentais em infraestrutura suportam a atividade econômica e a demanda dessas empresas, principalmente aquelas que têm um foco ferroviário e marítimo, porque os projetos governamentais têm um foco no longo prazo. Como principais fatores de risco dessas empresas tem a interferência do governo no valor dos fretes, medidas regulatórias que podem afetar o nível de demanda e a concentração dos clientes dessas empresas. A solução para isso é procurar empresas que têm um portfólio de clientes bem diversificado, atuam em setores e ramos diversificados dentro desse setor, óbvio, e que buscam sempre minimizar seu risco através dessa diversificação. O próximo setor é o setor siderurgia e mineração. Esse setor, como os outros, é influenciado pela atividade econômica, mas não só a nossa, de outros países que pertencem ao BRICS, porque eles são os principais demandantes de aço. Os principais fatores que afetam o desempenho dessas empresas é o valor das commodities, com foco em aço e minério de ferro. Então, o nível de atividade econômica internacional e nacional vai mostrar a perspectiva de crescimento das empresas desse setor. Apesar de se beneficiar de uma possível desvalorização cambial, porque tornaria o preço dos nossos produtos mais competitivos internacionalmente, esse setor é influenciado negativamente pelo nível de inflação, porque poderia aumentar os custos de produção das empresas. Para as empresas de mineração é importante salientar que elas dependem muito do setor de siderurgia, porque a maior parte de suas receitas vem desse setor. Resumindo, se você for estudar esse setor, analise a demanda interna e externa por esses bens. O próximo setor é o setor de papel e celulose. Como o setor de mineração e siderurgia é um setor fortemente influenciado pelo nível de atividade econômica interna, doméstica e a internacional, principalmente os países em desenvolvimento, que representam a maior parte da demanda por esses produtos. Um fator a se considerar é que nos últimos anos essas empresas vêm crescendo muito e ainda têm perspectiva de crescer mais no futuro. Dois fatores que você deve considerar é a taxa de câmbio, porque
quanto maior a taxa de câmbio, mais desvalorizado a nossa moeda e maior é o nível de competição dos nossos produtos a nível internacional. Segundo fator é o preço do petróleo, porque ele não só é insumo de alguns produtos, como ele também alimenta as máquinas que criam esses produtos. Então, além de você considerar esses dois fatores, você deve também olhar para a questão regulatória. Você sabe como é a política brasileira e que motivações ambientais pode gerar intervenções negativas nessas empresas. Nosso próximo setor é o setor de concessão rodoviária. As empresas desse setor trabalham com a administração de sistema rodoviário. O principal fator de receita dessas empresas é o nível de tráfego nas rodovias sob sua gestão. Então, além de você considerar o nível de atividade econômica do país, você deve considerar o número de carros vendidos do setor automotivo, porque vai afetar diretamente o número de veículos que andam nas rodovias que estão sob gestão dessas empresas. Um fator que você deve considerar também é o fator do preço do combustível, seja a gasolina, o álcool, o diesel, porque afeta diretamente o nível de veículos nessas rodovias. Outra coisa que você deve levar em consideração é que o número de carros flex tem aumentado muito nos últimos anos. Então, se houver um aumento de um desses combustíveis, não vai haver um decréscimo no número de receitas tão grande como haveria em outros períodos. O custo da construção civil é muito relevante na análise dessas empresas, porque empresas que têm projetos em andamento são obviamente afetadas negativamente por um aumento do preço da construção civil. Outra coisa que você deve considerar é não só o risco regulatório, mas também o fato de que a demanda por outros tipos de transporte pode afetar negativamente ou positivamente as empresas desse setor. Se aumentar a demanda pelo setor marítimo, ferroviário ou aéreo, pode diminuir a demanda pelos transportes rodoviários. Agora vamos trabalhar o setor de energia. Nesse setor fazem parte empresas de geração, transmissão e distribuição. Geração são aquelas empresas que trabalham com energia solar, energia eólica, enfim, que geram a energia. Transmissão são aqueles fios que você encontra na estrada quando você está viajando, que levam da geradora à distribuidora. E a distribuidora são empresas que distribuem dos pontos que as transmissoras deixam até os domicílios. Como são empresas muito grandes, com previsibilidade muito grande de caixa, porque os contratos dessas empresas são de 20, 30, 40 anos. Então há uma previsibilidade no caixa dessas empresas. Então, por isso, são empresas que não necessitam tanto de reinvestimento. Logo, tem um histórico de serem boas pagadoras de dividendos. Os leilões de energia ditam as diretrizes desse setor, bem como a perspectiva de receita para os próximos anos. Então, um fator que você deve considerar é as ações regulatórias, porque vão influenciar fortemente nesse setor. Agora vamos falar do setor de alimentos. Nesse setor fazem parte empresas de produção e distribuição de alimentos. Você deve considerar principalmente 3 fatores. A demanda agregada, ou seja, o nível de atividade econômica. Segundo fator é o preço das commodities, que vai influenciar nos custos das empresas. E o terceiro fator é a taxa de câmbio, porque, como já expliquei, uma taxa de câmbio maior vai fazer com que nossos produtos sejam mais competitivos a nível internacional. Um fator que você deve considerar é as intervenções governamentais, não só as nacionais, mas as internacionais, de países que são importadores de nossos produtos, porque algumas taxas alfandegárias podem diminuir as demandas pelos produtos
dessas empresas. Aquelas empresas que trabalham não só na produção, mas também na distribuição, têm o seu portfólio de negócio muito mais diversificado. Então elas apresentam um risco menor. As empresas que mais se destacam nesse setor são aquelas que têm internacionalização, ou seja, exportam, e aquelas que são diversificadas. O nosso penúltimo setor é o setor de educação. Esse setor é uma perspectiva de crescimento das receitas muito grande. Primeiro, pelo baixo nível de escolaridade e segundo, pelo desenvolvimento no longo prazo da nação. As aquisições e as consolidações no médio prazo vão influenciar com certeza no resultado dessas empresas. Então isso pode ser um risco ou uma oportunidade e deve ser considerada detalhadamente pelo investidor. Empresas com um modelo educacional padronizado e com baixo custo que podem replicar esse padrão para as outras regiões do país são aquelas que apresentam melhores perspectivas de crescimento no longo prazo. Como fator de risco, há a demanda por profissionais formados no Brasil. A empresa deve buscar ajustar os custos que ela oferece com os custos que o mercado demanda. O nosso último setor é meu setor favorito, o setor financeiro. Nesse setor fazem parte empresas que são instituições financeiras, bancos múltiplos, bancos comerciais, enfim, empresas de cartões de crédito. A estratégia adotada por cada empresa é diferente do cenário macroeconômico e a capacidade de adaptar-se às evoluções tecnológicas vai influenciar na sobrevivência dessas empresas no longo prazo. Crescimento econômico, taxa de juros baixa e inflação controlada vão favorecer aquelas empresas que trabalham na concessão de crédito, seja empréstimo, financiamento ou cartões de crédito. As empresas desse setor têm uma vantagem em relação a de outros, porque elas conseguem se adaptar ao aumento da demanda. Por terem muito seu serviço atrelado a uma alta tecnologia, não é necessário um aumento do custo de mão de obra e nem um reinvestimento muito alto caso a demanda cresça de modo vertiginoso. Dois fatores que devemos considerar na análise desse setor é o risco regulatório, porque é um setor fortemente regulado pelo Conselho Monetário Nacional, e segundo é o aparecimento das fintechs, que vem obrigando os grandes bancos, as grandes instituições a se modernizarem, a baixarem seus custos e oferecerem produtos mais atraentes. As empresas grandes têm o desafio de se modernizarem e terem um diferencial em relação a essas pequenas instituições. Valeu, galera, esse foi o vídeo. Espero ter ajudado você para quando você for analisar uma empresa, você sabe o que considerar no setor em que a empresa atua. Se você gostou desse vídeo, curta, comente aqui ideias para os próximos vídeos e compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que considera muito a análise fundamentalista. Valeu!